Eu queria convidar você a revisitarmos parte dessa história e falarmos das pessoas que são felizes, porque encontraram a esperança viva. Nós vamos participar da ceia daqui a alguns instantes. Eu convido você à carta de Pedro, a epístola de Pedro, 1 Pedro, capítulo 1. Quero ler para os irmãos do verso 1 ao verso 12, tecer alguns comentários e vamos participar da ceia memorial. 1 Pedro, capítulo 1, do verso 1 ao verso 12. É o texto que vamos meditar. Primeira Pedro, capítulo 1, do verso 1 ao verso 12. Eli, se você puder acender as luzes aqui para mim, meu irmão. A vista está um pouco fraca. Parece que está começando algumas coisas estranhas, né? Diz assim o texto sagrado: Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos de Deus, peregrinos, dispersos no Ponto, na Galácia, na Capadócia, na província da Ásia e na Bitínia, escolhidos de acordo com o pré-conhecimento de Deus, Pai, pela obra santificadora do Espírito, para a obediência a Jesus Cristo e a aspersão de seu sangue. Graça e paz lhes sejam multiplicadas. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Conforme a sua grande misericórdia, Ele nos regenerou para uma esperança viva, por meio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança que jamais poderá perecer, imacular-se ou perder o seu valor. Herança guardada no céu para vocês, que mediante a fé são protegidos pelo poder de Deus até chegar à salvação prestes a ser revelada no último tempo. Nisso vocês exultam, ainda que agora, por um pouco de tempo, devam ser entristecidos por todo tipo de provação. Assim acontece para que fique comprovada que a fé que vocês têm, muito mais valiosa do que o ouro que perece, mesmo que refinado pelo fogo, é genuína e resultará em louvor, glória e honra quando Jesus Cristo for revelado. Mesmo não o tendo visto, vocês o amam, e apesar de não o verem agora, creem nele e exultam com alegria indizível e gloriosa. Vou ler novamente o verso 8. Mesmo não o tendo visto, vocês o amam, e apesar de não o verem agora, creem nele e exultam com alegria indizível e gloriosa. Até aqui, meus irmãos. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, queremos te louvar, te agradecer pela obra de Cristo, por podermos celebrar essa verdade e muito mais por podermos vivê-la, Senhor. Aquece nosso coração, aquece meu coração e relembra, Senhor Deus, com mais profundidade o que o Senhor fez por nós na cruz do Calvário. Obrigado por essa tão grande salvação. Não é ouro, não é prata, mas o sangue do Cordeiro do Senhor que foi derramado em prol de nossas vidas. Queremos entender Tua palavra, queremos Te glorificar, Senhor. Em nome de Jesus pedimos a Tua boa mão sobre nós agora. Amém. Meus irmãos, estamos numa data celebrada coletivamente, assim como o Natal, e nós celebramos a Páscoa. Essa semana eu estava de olho nas propagandas de ovos, né? E uma delas, assim, de alguma forma dizia que a Páscoa era muito mais do que chocolate, né? Mas ela não estava querendo dizer que a Páscoa é mais importante do que os ovos. Ela estava querendo dizer que o ovo dela era mais importante do que a Páscoa. Eu não entendi bem aquela propaganda. Eu falei, meu Deus, agora
virou mesmo de cabeça para baixo as coisas, né? Se relacionarmos a Páscoa com o chocolate, bom, enfim, isso obviamente movimenta milhões e milhões aí, Brasil afora, mundo afora. Mas qual é a importância da Páscoa para a minha vida e para a sua vida? Por que a Páscoa é importante? Por que devemos parar nesse instante e relembrar essa história? E a nossa irmã trouxe os fatos de maneira lúdica, né? O centurião, os 2 ladrões na cruz, as mulheres, a mãe de Jesus, os discípulos de Jesus. Por que a gente deve relembrar esses fatos e qual é a importância disso? É isso que nós precisamos fazer agora. Precisamos parar no nosso tempo e darmos a esse evento a importância que ele tem. Bom, essa história da Páscoa começa lá no Antigo Testamento, como a história bíblica que também foi contado, né? Se eu tivesse aqui os fantoches da irmã, eu usaria eles, né? Para mostrar ali as ombreiras, né? E a verga da porta. Então, essa história começa no Antigo Testamento. Quando das pragas enviadas aos egípcios, Deus então diz assim, olha, vocês devem oferecer um sacrifício animal de um pequeno cordeiro, e com o sangue desse animal você deve marcar a sua porta, para que na hora que o anjo da morte passar por lá, ele identifique, tanto nos batentes aqui, na ombreira da porta, nas laterais, a presença do sacrifício, e o anjo então não entraria nessa casa, e essa casa seria poupada da morte de seus primogênitos. Bom, esse fato aconteceu 1500 anos antes de Cristo, e o Êxodo vai dizer, Êxodo 12, 42, vai dizer que ele deveria ser celebrado todo ano. Todo ano eles deveriam fazer uma grande festa em lembrança a esse grande livramento. E o que a Páscoa significa? Então, a palavra Páscoa significa passar por alto. Isso também a Patrícia já falou. Então, Deus poupou os israelitas passando por alto da casa deles, e então, desse livramento, nasce essa celebração, nasce esse momento. O apóstolo Pedro, meus irmãos, no texto que acabamos de ler, oferece para nós também uma analogia dessa celebração, levando em consideração as bênçãos e as adversidades que vêm sobre a vida dos discípulos de Jesus. E é sobre esse texto que eu quero partilhar com os irmãos, essa analogia de Pedro com a Páscoa. A primeira coisa que o Pedro diz, ele vai dizer assim, versículo 1. Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos de Deus, peregrinos dispersos no Ponto, na Galácia, na Capadócia, na província da Ásia e na Bitínia. O que Pedro está dizendo é que nós somos peregrinos nesse mundo. Como o povo de Israel foi peregrino também durante tanto tempo. Pedro está dizendo, nós somos um povo que foi alcançado por Deus e que recebeu uma outra identidade, uma nova identidade, e essa identidade de povo de Deus, de filho de Deus, ela se distingue de qualquer outra identidade humana. O Pedro está dizendo, irmãos, nós, assim como o povo do passado, assim como o povo judeu, recebemos uma vocação, recebemos um chamado, e nós somos peregrinos nesse sentido. Então eu escrevo a todos vocês que são peregrinos. A palavra peregrino, talvez hoje fosse de uma maneira melhor entendida, como refugiado. Nós recebemos aqui alguns refugiados aí nos últimos tempos, especialmente os sírios, né? E a gente sabe que o refugiado é aquele que está fora de casa, está fora de sua pátria. Ele não encontrou a sua identidade nesse local que ele está. A identidade dele está num outro local, num outro país, numa outra cultura. E ele então está peregrinando, está passando, foi tirado da sua terra natal e está vivendo como um peregrino. O verso 3, o apóstolo Paulo, aliás, no verso 2 e 3, o apóstolo vai dizer assim, escolhidos, nós somos escolhidos de acordo com o pré-conhecimento de Deus Pai, pela obra santificadora do Espírito, para obediência a Jesus, Cristo e a aspersão de seu sangue. Graça e paz sejam multiplicadas a vocês. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Conforme a sua grande misericórdia, a grande misericórdia de Deus,
Ele nos regenerou para uma esperança viva por meio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Nós fomos regenerados para uma nova esperança, para uma esperança viva. O Pedro está dizendo que assim que nós recebemos esse sacrifício de Jesus, uma nova esperança que nos trouxe regeneração está em operação no nosso coração. Estamos sendo regenerados para uma nova vida, para uma nova esperança. É isso que ele está dizendo aí no verso 2 e no verso 3. Nós fomos escolhidos pela obra do Espírito Santo para sermos obedientes a Jesus e a aspersão do sangue de Jesus que nos trouxe esse livramento, que nos trouxe essa condição de perdoados. É isso que Deus está operando em nós. Essa grande misericórdia que Deus exerceu está nos regenerando para essa esperança. E isso aconteceu por meio da ressurreição de Cristo dentre os mortos. O verso 4, o Pedro vai dizer, nós temos uma herança que jamais vai perecer, jamais vai macular-se, jamais vai perder o seu valor. Herança guardada nos céus para vocês, que mediante a fé são protegidos pelo poder de Deus até chegar à salvação, prestes a ser revelada no último tempo. O Pedro está dizendo que nós chegamos agora a desfrutar dessa herança. Nós temos essa herança no nosso coração, na nossa vida. Nós temos uma promessa futura, uma promessa de vida perene, de vida para sempre, mas essa herança está sendo guardada por nós estamos sendo protegidos por Deus para chegarmos a desfrutar dessa herança até a consumação de todas as coisas. O verso 6, ele vai dizer, nisso vocês exultam, ainda que agora por um pouco de tempo devam ser entristecidos por todo tipo de provação. O Pedro está dizendo que, apesar de termos recebido esse sinal, essa promessa, essa esperança viva, não tem como nós não passarmos por dias difíceis e por provações. Não existe, essa vida com Cristo não exclui, ela inclui alegria e inclui também provações. O verso 7 vai dizer, assim acontece, essa provação toda acontece para que a fé de vocês seja provada e depois de ser provada, ela resulte em glória e honra quando da revelação de Jesus Cristo. Essa experiência de vocês com Deus será provada pelas circunstâncias da vida, de modo que quando Jesus for revelado, vai ficar claro que a relação de vocês com Deus, a fé que vocês têm, é uma fé viva e não um hábito religioso ou alguma outra coisa assim. O verso 8, eu vou pedir para ligar o ventilador, está um pouco calor, né, meus irmãos? Estou sentindo um calor danado aqui. O verso 8 vai dizer assim, mesmo não o tendo visto, vocês o amam. E apesar de não o verem agora, nesse instante, vocês creem nele e exultam com alegria indizível e gloriosa. Eu queria chegar até aqui para falar sobre a nossa motivação com relação à Páscoa. O apóstolo Pedro se mostra espantado com o amor que o povo tem por Jesus, ainda que não o tivessem visto e ainda que não estivesse vendo agora. Sabe, meus irmãos, essa história que as crianças ouviram, ela é repetida milhares e milhares de vezes em muitos lugares. E ela foi contada para nós um dia. Eu posso me lembrar de quantas vezes, ainda criança, e ainda nessa época dos flanelógrafos, né? Aquelas historinhas coladas numa parede de flanela, e a gente ouvia essa história toda. Mas o que o Pedro está dizendo aqui, o Pedro está, assim, impressionado. Mesmo não tendo visto Jesus, vocês o amam. Como é que vocês chegaram ao ponto de
amar a Cristo sem ter tido esse contato direto com Ele? Como é que você consegue amar alguém que você não viu? Como é que você consegue amar alguém que você não pode ver agora? Como essa presença de Jesus nos é tão cara, tem tanto valor, sendo que é uma presença que não se materializa, não é uma presença física. Como é que vocês, irmãos, o Pedro está dizendo, vocês não viram, mas vocês o amam. E apesar de não verem ele agora, vocês creem e exultam com uma alegria indizível e gloriosa. O Pedro não consegue descrever essa alegria, ele só diz que essa é uma alegria indizível e gloriosa. São os dois adjetivos da alegria que o Pedro apresenta. Como é que vocês têm tanto amor por Cristo, apesar de nunca tê-lo visto e apesar de não estar na presença dele nesse instante? Eu tenho ouvido uma canção de algum tempo para cá. A canção é de um grupo chamado Morada. E a canção diz assim: Felizes são, é o título da canção. E a canção fala assim, eu vou ler para os irmãos. Quem te viu multiplicar o pão, perdeu a fome. Quem te viu ressuscitar os mortos, perdeu o medo. E quem te viu morrer naquela cruz, perdeu a fé. Perdeu a fé. Ele está dizendo o seguinte: imagina que nós estamos na multiplicação dos pães. Estamos todos com fome. E de repente o pão começa a ser multiplicado junto com os peixes. O que acontece com a sua fome? Você perde a fome, né? O milagre de Jesus é tão impactante que você nem pensa mais em comida. Depois ele fala: quem te viu ressuscitar dos mortos, perdeu o medo. Alguém não tem medo da morte aqui? A morte ainda é um inimigo. E a morte ainda é um inimigo sutil e sorrateiro. E a morte pode se manifestar de uma vez só, mas ela pode também se arrastar por meses e ir te matando gradativamente aos poucos. E quem viu Jesus ressuscitar dos mortos, perdeu o medo da morte. Porque ele vive, posso crer. Se você disser, eu não tenho medo da morte, você só pode dizer que não tem medo da morte se você viu a ressurreição de Cristo. Porque ele vive, eu não tenho mais medo da morte. Se ele não tivesse ressuscitado da morte, todos nós teríamos medo da morte. O apóstolo Paulo vai dizer assim: ó morte, onde está a sua vitória? Ó morte, onde é que está o seu agrilhão? Porque a força da morte, a ferramenta de causar dor, a ferramenta de causar aflição da morte foi quebrada, foi vencida quando Cristo ressuscitou. Quem te viu ressuscitar os mortos, perdeu o medo da morte. Imagina Marta e Maria, Lázaro morto, e Jesus: vem, Lázaro, sai para fora. E o Lázaro vem todo enfaixado para fora. Quem te viu ressuscitar o Lázaro, perdeu o medo da morte. Depois a canção diz assim: e quem te viu morrer naquela cruz, perdeu a fé. Como assim, pastor? Perdeu a fé? Sim, lembra que quando Jesus morreu, o que aconteceu com os discípulos? O que aconteceu com eles? Fugiram. O Pedro voltou a pescar. Eles perderam a fé. Eles achavam assim, está tudo acabado. Lembra dos dois discípulos na estrada de Emaús?
Pô, você não sabe o que aconteceu? O Messias acabou de ser morto. E a gente está voltando para casa porque a nossa esperança acabou. Quem te viu morrer naquela cruz, perdeu a fé. Mas aí a canção continua dizendo assim: quem te olhou nos olhos sem chorar, quem se acostumou com tua presença, não sabe o que é viver pela fé. Quem te olhou nos olhos sem chorar, quem não percebeu o olhar de amor de Jesus que nos constrange a ponto de chorar, quem não viu no teu olhar o seu amor, quem se acostumou à sua presença como a presença de mais um qualquer, mais um Deus qualquer, mais um Senhor qualquer, quem se acostumou à sua presença ainda não sabe o que é viver pela fé. Aí a canção continua dizendo assim: felizes são aqueles que não viram e te amam. E te amam. Eu nunca vi, mas tenho fome. Eu nunca vi, mas estremeço. Eu nunca vi, mas sempre vou chorar. Eu nunca vi, mas tenho fé. Eu nunca vi, mas eu te amo. Porque eu nunca vi alguém igual a ti. Felizes são aqueles que não viram e te amam e te amam. Felizes são aqueles que não viram, mas te amam, Senhor. É isso que o Pedro está dizendo aqui no verso 8, meus irmãos. Como que vocês amam a Jesus se vocês nunca ouviram? Que amor é esse indizível? Que amor é esse que eu não consigo mensurar? Que alegria gloriosa é essa que vocês sentem se vocês nunca viram o Mestre? Se aqueles que andaram com ele fugiram, vocês estão padecendo, não querem fugir, não querem abandonar, não querem deixar. E sabe, meus irmãos, tem um hino do cantor cristão que cantávamos antigamente, que falava desse encontro com Jesus. E tem outras canções também de antigamente que nós cantávamos esse encontro. Como vai ser esse encontro com Jesus? Esse encontro triunfal? Esse abraço no Mestre? Esses dias eu estava lá, essa semana eu estava na Cristolândia, e a gente estava dentro de uma pequena capela que tem lá, e de repente um barulho estrondoso do lado de fora, nem entendi de onde vinha aquele barulho. E aí um jovem falou assim: pastor, será que é agora? Será que Jesus está voltando? Porque ninguém sabia de onde estava vindo aquele barulho, a gente no meio do mato, numa chácara, um barulhão daquele, né? Talvez seja aí o estrondo da volta de Jesus e chegou a hora, pastor. Não, calma, ainda não chegou a hora. Acho que não, senão já estaríamos fora daqui. Mas também guarda as coisas aí, se for o caso a gente também já, vamos embora, né? Sabe, irmãos, eu queria relembrar a vocês esse amor de Jesus por nós e relembrar o nosso amor por Ele. Eu nunca vi, mas tenho fome. Eu nunca vi, mas estremeço. Eu nunca vi, mas sempre vou chorar. Eu nunca vi, mas tenho fé. Eu nunca vi, mas eu te amo. Porque eu nunca vi alguém igual a ti. O apóstolo Paulo nos convida na carta que ele escreve a Timóteo dizendo assim: portanto, não se envergonhe de testemunhar do Senhor Jesus e nem de mim, que sou prisioneiro dele. Mas suporte comigo os sofrimentos pelo Evangelho.
segundo o poder de Deus que nos salvou e nos chamou com uma santa vocação, não em virtude de nossas obras, mas por causa da sua própria determinação e graça. Essa graça nos foi dada em Cristo Jesus desde os tempos eternos, sendo agora revelada pela manifestação de nosso Salvador, Cristo Jesus. Cristo Jesus tornou inoperante a morte foi derrotada, e trouxe à luz a vida e a imortalidade por meio do Evangelho. 2 Timóteo, capítulo 1, do verso 8 ao verso 10. Eu quero convidar você a olhar nos olhos de Jesus e responder ao seu amor por Ele. Eu vou convidar os músicos que venham à frente. Nós vamos participar desse momento de relembrar a obra de Cristo na cruz do Calvário por nós. Enquanto os músicos vêm para cá, vou pedir a ajuda do irmão Eli e do irmão Guilherme. Cadê Guilherme? Por favor, Guilherme e Eli. Esse texto que eu li agora por último tem uma afirmação que precisa ser lembrada, precisa ser pensada por nós. Não sei se você percebeu, mas essa afirmação ela contraria o nosso senso lógico. Eu vou ler de novo, Guilherme, veja se você entendeu. Eu vou pegar aqui do meio do caminho, tá bom? Não se envergonhe de testemunhar do Senhor, mas suporte comigo os sofrimentos do Evangelho, segundo o poder de Deus que nos salvou e nos chamou a uma santa vocação, não em virtude de nossas obras, mas por causa da sua própria determinação e graça. Ou seja, Deus determinou isso, nos chamou para essa nova vida, essa nova vocação, que é santa, que é separada, que é vivida junto dele, não por causa do nosso mérito, mas por causa da sua própria graça. Essa graça, essa bondade de Deus, foi dada em Cristo Jesus desde os tempos eternos, sendo agora revelada pela manifestação de nosso Salvador, Cristo Jesus. O que assusta, o que chama a atenção da gente aqui nesse texto? Está em negrito aqui ele, ó. Quando foi que Jesus morreu por nós? Há mais ou menos 2000 e poucos anos atrás. O que o Paulo está dizendo é que essa graça nos foi dada em Cristo Jesus desde os tempos eternos. Os meus filhos faziam essa pergunta constantemente para mim, né? Pai, se Deus sabia que o homem ia pecar, por que foi então que Deus criou o homem? Uma pergunta lógica, né? Se Deus sabia que o homem ia pecar, ia ter essa tragédia toda, esse sofrimento todo, ia desencadear todas essas chagas, por que Deus criou o homem então? E aí a resposta a essa pergunta é que Deus criou o homem sabendo que ele pecaria e sabendo que ele teria que se oferecer para trazer de volta o homem para perto dele. Essa história, meus irmãos, ela é maravilhosa, porque, como a Patrícia contou também, não sei se você percebe, como que os detalhes da história se encaixam em Jesus perfeitamente. E a gente teria que ter muito tempo aqui para descrever a perfeição que é a vida de Cristo, como as Escrituras narram o como seria e como de fato aconteceu, todos os detalhes que fazem parte dessa trama histórica. Mas isso não é o mais importante.
O mais importante é como é que o seu coração responde a essa história. O mais importante é como é que você olha ali para Jesus agora. O mais importante é como é que a gente reage à presença dele aqui no nosso meio. E o Pedro, se estivesse aqui, diria assim: eu estranho isso, porque vocês nunca viram. Vocês nunca sentiram o amor do Mestre. Vocês nunca pegaram nele. Eu andei com ele, eu abracei ele, eu pesquei com ele, eu comi com ele, eu chorei com ele. Mas vocês nunca viram ele, vocês não têm noção de quem era ele. E só pelo que vocês ouviram falar, como é que vocês conseguem amá-lo assim, desse jeito? Eu sinto falta da irmã Luísa muitas vezes. Porque a Luísa era uma coisa muito interessante, né? Qual era o assunto da irmã Luísa, assim, o tempo todo? O assunto dela era esse, né? Jesus. E é impressionante como que as pessoas consagram sua vida a Jesus sem nunca tê-lo visto. Sinto falta também da nossa irmã Emília, que é uma pessoa inconformada com a demora. Inconformada. Não é possível, pastor, que eu ainda estou aqui esperando para me encontrar com ele. Como assim? Como é que vocês têm essa alegria gloriosa e indizível por alguém que vocês não viram? Finalmente chegou o dia da festa da Páscoa, onde deveria ser sacrificado o cordeiro pascal. Jesus então enviou Pedro e João dizendo: vão preparar a refeição da Páscoa. E aí o mestre pergunta: pergunte a esse homem que vai ceder o salão, onde é o salão de hóspedes, onde o mestre poderá comer a Páscoa com seus discípulos. Ele lhes mostra uma ampla sala no andar superior, toda mobiliada, e então ali eles fazem os preparativos. Eles saíram e encontraram tudo como Jesus tinha dito. Quando chegou a hora, Jesus e os seus discípulos, os apóstolos, reclinaram-se à mesa e ele lhes disse: eu desejei ansiosamente comer esta Páscoa com vocês, antes de sofrer. Pois eu lhes digo uma coisa: não comerei dela novamente até que se cumpra no reino de Deus. E aí, recebendo um cálice, ele deu graças e disse: tomem, isto é o pão que haverá de ser partido por vocês. Então, a semelhança do que aconteceu naquele dia, na última ceia, e lembremos da ansiedade de Jesus, desejei ansiosamente comer essa Páscoa com vocês. Vamos comer o pão em memória do corpo de Cristo que foi partido por nós. Da mesma forma, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: esse cálice é a nova aliança no meu sangue, derramado em favor de vocês. Em memória ao sangue de Cristo derramado por nós, vamos participar do pequeno cálice. Amém. Podemos assentar. Nós vamos cantar Ele Vive. Tá bom? A gente está com uma letra diferente, né? Eu conhecia com outra letra. Mas nós vamos cantar então Ele Vive. Pode ser? Cristo vive em mim.
O poder da morte foi quebrado. Aleluia. Vivo está. Aleluia. Feliz Páscoa, feliz liberdade aos irmãos. Ele está vivo. Cristo vive está. Amém.